Boa noite para todo mundo. Hoje é 6 de julho de 2024. Agora é mais ou menos às 6 horas e 20 e poucos minutos da tarde. O telefone tá ali. Tá eu e minha gatinha aqui pra vocês verem. Eu e a Branquinha. Aí pra vocês verem. Tá vendo? Tô eu aqui no sofá. Levantei há pouco tempo. Fiz um teste num negócio e mandei pra vocês. Acabei de acordar agora. A minha esposa hoje está na casa da minha sogra. Nós fomos para a igreja. E de lá ela ia para a casa da minha sogra. Vou contar para vocês o que aconteceu hoje comigo. Ficou até engraçado. Na hora que eu fui sair hoje de casa, eu bati na moto, a moto pegou normal. Só que eu deixei ela um pouquinho ligada para me pegar minha esposa para ir. Aí nós fomos para a igreja. Aí chegou lá na igreja e tal, eu entrei pro culto e tal. Na hora que eu fui sair, a minha esposa falou que era a casa da minha sogra, né? Então ela foi, então eu trouxe o capacete dela, então liguei a moto. Geralmente eu gosto de esquentar a moto um pouquinho. Aí não liguei a moto ligou normal, depois sozinha ela morreu. Então, tudo bem, achei que tá tudo normal, né? Aí saí com a moto foi normal. Só que eu tô, gente, com o problema da minha moto, com o marcador da minha moto, do nada, de uma hora pra outra, ele tem hora que ele fica tipo piscando ali nos pontinhos da moto. E aí tem hora que parece que não tem. Tem hora que parece que não tem gasolina e ele tem gasolina. E tem hora que ele parece que tá cheio. Que negócio com uma confusão danada. Então, geralmente eu tava completando o tanque. Eu completo o tanque, sabe? Só que eu fiz um serviço aí no sábado com um cliente meu, rapaz. Eu fui longe, fiz um outro e tal. E acabei não colocando gasolina. E achei que a gasolina tava tudo ok por causa do marcador. Então eu fui pra igreja. Normal. Eu congrego, gente, ali na igreja Tabernáculo de Belo Horizonte, lá no centro da cidade, perto ali do hospital de Belo Horizonte ali, ó, perto da igreja Lagoinha, do lado do Cachoeirinho ali que eu congrego, sabe? E aí, montei na moto, passei pelo Antônio Carlos voltando, normal, pra mim tava tudo normal, porque o marcador da minha moto parece que tá... Na hora que eu cheguei na BR, rapaz, aí por isso que eu tô falando com vocês, eu sempre gostei, mesmo qualquer coisa, mesmo de carro, de moto, eu gosto de passar, eu não gosto de passar do lado esquerdo na BR, não. Sempre eu gostei de passar na pista do meio ou pela direita. Eu não gosto de passar naquela esquerda de jeito nenhum. Na esquerda você tem que estar 100%, confiante mesmo, eu não gosto não. Ou eu tô na pista do meio ou na direita, né? Então eu tô indo, sentindo a minha casa, eu moro no Barreiro de Cima, né? Na hora que eu tô quase chegando ali na BR, quase assim que você passa debaixo do viaduto ali, perto ali do Shopping Del Rey, as pessoas devem conhecer na BR ali, ó, que passa ali na Carlos Luz ali, que eu acho que fala, que vai sentido Mineirão, mas antes ainda de chegar no radarzinho, não, chegou no radarzinho, e eu cheguei a passar um pouquinho aqui radarzinho, gente, a moto do nada parou. Aí eu fui perceber que a gasolina acabou. A gasolina da moto parou. Acabou. Então a moto fez assim e tal. Aí, graças a Deus, eu sempre tive maldade, né? Eu olhei assim pro lado e tal, joguei pra direita e fui levando. Quase chegando pra entradinha pra ir no Shopping Del Rey, mas ainda acabou antes. E o trânsito ainda estava ia melhorar depois, não estava tão bom ainda não. Eu tive que encostar ela bem no cantinho e ficar esperando o trânsito melhorar, porque aí que aí eu percebi que a gasolina dela tinha acabado, gente. Aí
Esperei lá, rapaz, um bom tempo ainda parado na moto. Não podia jogar demais pro canto lá, porque depois pra sair é ruim pra danar. Então eu fiquei bem no cantinho assim. Eu gosto de andar com coletinho, né? Tava com colete. E tal, aí na hora que acalmou devagarzinho, eu vim empurrando ela devagarzinho, em cima da moto ainda. Só na hora que liberou mesmo pelo retrovisor, eu ficava observando. Aí que eu consegui empurrar ela para jogar ela para o acostamento. Joguei ela para o acostamento, bati, tombei ela um pouquinho, ela pegou, mas era gasolina mesmo. Ela pegou, depois ela morreu. Aí eu pensei assim comigo. Rapaz, vou ter que empurrar essa moto até lá no posto. E eu tinha esquecido, gente, que ali, perto ali daquele shopping Del Rey, tinha um posto. Então, a minha cabeça, eu estava pensando em empurrar essa moto até lá em cima, lá no outro postão. Eu ia cansar demais. Comecei a tirar minhas blusas de frio, né? Porque na moto faz frio, né? E fui colocando o baúzinho na minha moto. Eu tenho um baúzinho, eu gosto de andar de baú por causa disso, cara. Sempre gostei de andar de baúzinho. Aí tirei minhas blusas, né? Porque para empurrar a moto cansa pra dar, né? Aí, empurrando ela. Aí, rapaz, ainda eu não tinha pensado nessa hipótese. Tava ainda com o pensamento de empurrar ela até lá. Já tá começando, não, vai ser cansativo demais empurrar essa moto até lá, cara. Tem um pedacinho de morrinho, mas só que eu joguei ela bem pra direita, joguei ela lá pra outra marginal à direita, não fiquei na BR não, porque na BR é rabo. Você fazer esse tipo de coisa que eu ia ter que fazer, né? Joguei ela bem pro canto de lá. Deu tempo, eu passei um negócio lá que tem um radar e joguei ela pra direita que vai sentido Mineral. Consegui fazer isso. E aí, empurrei, aí eu consegui parar ela ali perto ali daquela entradinha, debaixo do viaduto ali, mas antes ainda. Aí eu olhei pro alto assim, aí graças a Deus eu falei, tem um posto ali, rapaz. O que eu vou fazer? Vou trancar meus capacetes aqui, porque eu tá cheio de roupa lá já no meu baúzinho. E vou arrumar um galão para me colocar gasolina na minha moto, né? Então eu fiz isso. Aí tranquei meus dois capacetes na moto. Passei por cima do viaduto, fui. Aí achei até uma garrafa lá, né? Que eu falei, eu vou ver se eu consigo colocar uma gasolina nessa garrafa. Só que, gente, posto de gasolina hoje em dia, você não consegue mais ir lá e pegar a gasolina, não. Hoje você tem que comprar o galão lá. O galão lá custa R$15 um galão. E eu pensei, eu falei assim, nossa, gente, eu tenho um galão lá em casa lá que eu comprei pra ajudar o cara uma vez. Ele tá num canto aqui em casa, nem sei onde que ele tá andando. Mas você ia imaginar que a minha moto ia acabar a gasolina na BR, cara? Não ia imaginar, não. Porque aquele negócio lá sempre eu tô completando, só que o marcador e tal, e realmente era gasolina mesmo, não tinha jeito não. Então, aí subi, cheguei lá no cara, o cara falou, tem que comprar o galão é R$15. Eu falei, cara, comprar o galão só pro carro. Galão nem usar, eu vou usar esse galão, cara. Então o galão tá lá em casa, né? Se eu soubesse que ia, eu trazer o galão, eu tinha completado, não sabia. Eu não imaginava, não, velho. Aí fiquei, eu falei, vou ver se eu arrumo um motoqueiro pra pelo menos me salvar eu aqui e tal. Esperei o cara lá e tal. Aí fiquei lá pensativo e tal. Porque eu falei, eu vou gastar dinheiro com esse galão, eu nem vou usar esse galão. E aí, tô fazendo esse vídeo com vocês aí. Aí eu tava meditando numa passagem de Deus, porque a gente tudo lembra coisa de Deus, tá, gente? Tudo que eu for falar com vocês hoje em dia, eu vou basear na minha vida e vou falar algumas coisas de Deus, da passagem de Deus. E eu tava lembrando daquelas 5 virgens e 5 virgens, a prudente e a imprudente. Lembrei daquela passagem lá que eles falam assim, que a sua lamparina você tem que ter azeite. 5 tinha azeite e 5 não tinha na lamparina. E aí eu comecei a pensar sobre a minha gasolina naquele momento. Eu falei, gente do céu. Então quer dizer, se o seu marcador de gasolina não tiver bom, você não pode confiar, não. Agora, se o seu marcador de gasolina tá bom,
você pode ficar descansado, que você sabe que tá marcando ali que tem gasolina e vai te ajudar você chegar no lugar e você chega. Mas se o marcador de gasolina seu não tá bom, meu amigo, você passa apuros. E aí, querendo ou não, eu andei, tomou meu tempo e tudo. E aí eu lembrei da passagem bíblica, que eu sempre vou comparar coisas bíblicas para vocês aí. Aí eu falei assim, deve ter muita gente que está nessa situação. Porque a gente deveria, se a gente não tem o marcador da gente, que a gente tem o Espírito Santo, que a nossa lamparina está acesa, a gente deveria sempre estar completando a gasolina. E aí eu vou colocar na vida espiritual. A gente deveria sempre estar orando, a gente deveria estar sempre buscando a Deus, sempre lendo a palavra, porque talvez seu marcador de gasolina não está marcando e a sua lamparina não está acesa. E aí você acaba uma hora dessa sendo parado e não consegue chegar no seu destino. E aí eu falei, gente do céu, a gente tem que vigiar, a gente tem que estar sempre buscando a Deus mesmo. Agora, se você sabe que o Espírito Santo está em você e que a sua lamparina está acesa, você pode ficar descansado. Mas por via de dúvida, tente acender a sua lamparina todos os dias, orando, indo no culto, né, buscando a Deus, para que você tenha certeza que a sua lamparina não vai acabar. No caso, é o combustível da sua moto, não vai acabar a gasolina. E aí, para você voltar, para você chegar na sua casa, se você não tiver, vai te dar um trabalho. E aí, gente, eu fiquei lá vendo se eu conseguia assim, né? Porque eu falei, esse galão é complicado. E fiquei ali, aí o motoqueiro apareceu, aí eu expliquei a situação para ele, compra um galão. Eu falei, mas só o galão é 15 conto, meu amigo. E era só para me colocar lá, para mim, com a minha moto tá ali debaixo ali da passarela, só. Não, se você comprar o galão, tal, né? Aí eu fui lá no negócio de lixo, lá arrumei o negócio de Coca-Cola. Sabe o que eu vou fazer? Vou ver. O pior que lá não estava passando muito motoqueiro, o movimento já começou a ficar fraco lá. Eu falei, vou ver se eu arrumo um negocinho, vida aqui de refrigerante, ver qualquer coisinha, e eu coloco a gasolina pro cara, se o cara me ajudar, dou até ele um negócio assim, para eu tiro da moto dele e coloco no meu, porque se eu for comprar esse galão, só o galão é 15 conto. Mas vale a pena comprar o galão, só que eu não tá querendo comprar o galão, gente, eu já ia deixar aquele galão lá, não ia usar esse galão não, eu nem tenho carro não, o galão meu, acho que eu tenho um galão, tá até encostado aqui, sabe? Só que eu não ia imaginar que ia acabar a gasolina, né? Aí fiquei lá, um frentista que eu tinha falado, tinha um escurinho lá, e falou comigo assim, mas por que você não andou com a galão? Eu falei, meu amigo, você desculpa aí, mas eu não ia imaginar que a minha moto ia acabar a gasolina, não, ué. A moto bebe pouco também, e eu achei, como eu sempre completo o tanque da moto, eu achei que ia dar, né? Só que eu tinha rodado demais, gente. Eu trabalhei, rodei muito e não percebi, não. Eu achei que não parei no posto. E aí fiquei lá e tal. Aí eu acho que Deus tocou no coração dele assim e tal. Aí ele pegou o galão. Ele falou, quanto você tem de dinheiro aí? Eu falei assim, eu tenho 20 reais aqui. Aí ele falou assim, 2 litros dá pra você? Eu falei, dá, ué. Aí ele arrumou outra garrafa lá de refrigerante. Eu tava com uma de 600 litros, né? Uma pequenininha de Coca-Cola que eu achei. Aí ele achou uma lá pra mim, lá de refrigerante. Lá até jogou o refrigerante fora, de 2 litros. Ele falou, 2 litros dá pra você? Falei, dá, ué. Aí ele falou, só que aqui tem câmera e não pode fazer isso. O que é que eu vou fazer? Eu vou colocar nesse litro aqui, nesse galão pra você. Você vai ali no canto ali e lá sim, lá você despeja lá a gasolina lá e aí dá certo. Falei, então tá bom.
Aí eu peguei o galão dele, levei esse litro de refrigerante, despejei lá. Aí deu mais ou menos 2 litros, deu R$ 12 e uns quebrados lá. Porque a gasolina tá R$ 6,39. É, 6,39. Aí eu falei assim, amigo, você tá me ajudando, então faz o seguinte, tá dando 12 e pouco, cobra R$ 15 disso aí, e me volta só 5, eu te dei 20, né? E eu vou lá do outro lado e eu trago o galão para você. Aí coloquei o galão, a gasolina lá no litro de 2 litros de refrigerante, e aí trouxe o galão, e aí vim descendo o posto de gasolina, fui até a minha moto para colocar a gasolina. E aí eu tava pensando, né? O rapaz me ajudou muito, graças a Deus e tudo. Mas a gente, sabendo que o seu ponteiro não tá funcionando, você tem que, de qualquer jeito, o certo mesmo é você todo dia colocar gasolina, porque senão te deixa você na mão. Eu é a segunda vez de moto que acaba a gasolina comigo. Muitos anos atrás. Nunca tinha acabado mais não, porque todas as motos hoje em dia tem o marcador, né? Sem o marcador te engana muito. E o meu marcador do nada, ele não está funcionando 100%. Então a lição do dia para hoje é essa aí, para vocês aí. Ó. Se o seu marcador não está funcionando, o certo mesmo é arrumar, né, gente? O certo mesmo é arrumar. Não é nem ficar colocando todo dia, não. Mas para a vida espiritual que eu estou querendo falar para vocês, se você não tem um marcador aí, de você aí, um reloginho, um tic-tac que fica te avisando que você tem o Espírito Santo, que você tá com a sua lamparina acesa, a lição de hoje é essa mensagem que eu vou deixar para vocês aí, ó. Devia das dúvidas, ore mais, busque mais a Deus, coloque a sua lamparina acesa, porque uma hora dessa aí vai que seu combustível, que a sua lamparina apague. E aí você percebe que a sua lamparina não está acesa, que você não tem combustível suficiente para você chegar em casa. Chegar em casa, gente, você pode colocar que eu queria vir para minha casa, mas você pode colocar também na vida espiritual que você vai ser arrebatado, que Deus vai te levar. Você pode colocar que se você não tiver o Espírito Santo, se você não buscar Deus suficiente, uma hora dessa aí Deus te leva aí e você não consegue chegar em casa. Em casa é chegar no céu, ser arrebatado, ter parte com Deus. Então, tudo eu coloco é de Deus mesmo. Você vai ver eu falar muitas vezes aí, meu filho, uma coisa que é uma coisa normal da rua, eu vou fazer uma comparação com as coisas de Deus. Então a lição de hoje para vocês aí que estão vendo meu vídeo aí, ó, tá eu e a minha gatinha aqui, ó, pra vocês verem, a minha gatinha tá comigo aqui, ó. Ela escuta a conversa aqui, ó. Eu acabei de acordar agora, ó. Descansei um pouco, que eu tinha que empurrar aqui a moto, cansei, e almocei e deu uma dormida. Mas a meditação de hoje é essa para vocês aí, ó. Seu ponteiro de gasolina talvez não tá marcando, agora você pode colocar o ponteiro na sua vida pessoal, não na motocicleta. Como que você sabe que o Espírito Santo está em você? Como que você tem alguma coisa que te prove que você tem o Espírito Santo? Você tem alguma coisa que te prove que se você for hoje ou amanhã, você tem o Espírito Santo? Você tem alguma coisa que te prove que você vai conseguir chegar na sua casa, que é no reino eterno, no reino de Deus? Então a lição para mim também e para você aí do outro lado é essa aí, ó. Tente sempre estar enchendo de combustível sua motocicleta, no caso, mas sempre tenta encher a sua lamparina, sempre tenta buscar o Espírito Santo para que, se a gasolina, se você perder, você consegue chegar no seu destino. Porque, meu amigo, se você não tiver o Espírito Santo e você partir dessa para melhor, com certeza você não vai conseguir chegar em casa, não. Porque se eu não tomo uma decisão
não reconheço, rapaz, realmente eu não tenho o Espírito Santo, realmente eu não tenho gasolina suficiente, essa moto nem vai ligar, eu tenho que tomar uma atitude aqui agora. Tira essa blusa sua aí, você tá com frio? Tira essa blusa agora que você vai ter que arrumar um agito. Um agito que é que eu quero falar com vocês. É dobrar esse seu joelho aí, ó. Agora é na vida espiritual. Dobra esse seu joelho aí e fala: meu Deus, tenha misericórdia de mim. Eu achei que eu tinha o Espírito Santo, mas eu descobri que ele acabou. Tenha misericórdia de mim. Vou tirar esse tanto de blusa aqui. Vou orar, vou caminhar, vou ir atrás do Espírito Santo, né? No caso lá eu tive que arrumar um galão para colocar, né? Que você não consegue trazer ele. Se você não tiver uma vazia, você não traz ele. Se você não tiver o seu coração aberto para Deus, você não consegue ter o Espírito Santo, não. Então aí você vai ter que se virar, porque eu estava numa BR perigosa, em tempo do carro me pegar e eu vacilei, né, de não ter colocado combustível. E talvez você vacilou na sua vida aí de não ter o Espírito Santo. Então, sempre eu vou estar falando sobre as coisas de Deus para tentar orientar as pessoas e para elas perceber que tem hora que a gente tarda demais. E aí, meu amigo, você tem que tomar uma atitude. Aí eu olhava no retrovisor para o carro não me pegar, empurrava a moto, tirei a blusa, arranquei, né? E vai para cima. E olhei para o alto, assim, que no alto você tá lembrando de Deus e tal. Deus me mostrou, a voz, ali tem um posto de gasolina. Ali eu tenho que pegar a gasolina para me chegar no meu destino. Então ali tem a casa de Deus, vou buscar a casa de Deus. Onde eu vou ir? Eu vou ir na casa de Deus. Se eu quero o Espírito Santo, eu tenho que ter um lugar para me ir. Eu tenho que ir na casa de Deus. E aí, qual que é a casa de Deus que eu achei? É aquela ali perto do Shopping Del Rey. Então eu vou lá, que eu tenho que buscar esse Espírito Santo, eu tenho que colocar essa gasolina para me chegar no meu caminho, no meu destino. Então, gente, essas coisas que aí você vê, eu só estou comparando uma coisa simples, a minha gasolina acabou. Mas eu estou querendo colocar na vida espiritual sua. Se o seu fôlego acabar, né, que eu tinha comentado, eu fiz uma live aí que eu falei com vocês, as coisas desse mundo foi feita para tudo dar errado. Eu comentei para vocês aí. Por que as coisas tudo vão dar errado? Porque, gente, querendo ou não, hoje eu tô com 47 anos. Eu já não sou um menino já. Mas a lei da vida a gente sabe. Você é bebê, depois você cresce, forma sua família, vira um negócio, tem filhos, depois vira idoso e depois chega uma certa idade você vai embora. Todo mundo sabe disso. Mas agora eu quero saber se alguém sabe que qualquer hora dessa ele está indo embora e se ele não tiver o Espírito Santo, ele não vai conseguir chegar no destino dele, não. E o nosso destino é Deus, o nosso destino é o céu. Então, querendo ou não, esse lugar aqui já é do maligno. Então, tudo que está aqui, querendo ou não, foi feito para dar errado. Sabendo disso que é tudo feito para dar errado, gente, mesmo eu tivesse o ponteiro lá, tudo certinho, podia dar alguma coisa errada, o pneu da moto podia furar, alguma coisa. Então, tudo foi feito para dar errado, ainda mais ainda quando você tarda. Então, sabendo que tudo foi feito para dar errado, por que que a gente não toma uma decisão de buscar a Deus em primeiro lugar, em primeiro momento? Por quê? Porque, meu amigo, amanhã, e você não sabe amanhã o que pode acontecer com você, não. Então, a minha meditação, gente, sempre é essas coisas aí, do nada. A gente fica pensando assim, não, mas por mais que a gente é certo nas nossas coisas, que a gente tenta e tudo, uma hora uma coisa sai fora do controle, porque a gente tem que tentar ser certo mesmo.
Com certeza. Mas a lição que eu quero passar para vocês aí, mostrar para vocês, que a gente tem que estar atento, a gente tem que buscar mais a Deus, a gente tem que orar mais, a gente tem que estar bem com Deus, porque a coisa foi feita para dar errado. Você acorda, você aí, ó. Se você fica querendo que tudo dá certo, sim, não vai dar. Mas vai chegar uma hora. Se você tem a saúde boa demais, uma hora você não vai ter saúde. Se você hoje é novo, uma hora você vai ficar velho. E se você ficou velho, uma hora você vai depender de muita coisa. Dependendo da idade que você for, dependendo até para você caminhar, você precisa de ajuda. Então, querendo ou não, sabendo disso, a gente tem que saber que as coisas foram feitas para dar errado. Ela dá certo até um certo momento, mas ela vai chegar uma fase da sua vida que, dependendo se você estiver vivo até lá, mesmo você com saúde, você querendo ou não, coisas que você fazia, você não vai fazer mais. Então, meu amigo, a gente tem que ser sincero um com o outro. Então você vai ter que reconhecer que você não dá conta de fazer coisas que você fazia. E aí, se você tiver uma cabeça, uma mentalidade boa para entender que as coisas foram feitas para dar errado, você vai falar, rapaz, o que eu tenho que fazer é o seguinte, é chegar mais próximo de Deus, porque eu já tô quase lá já, ele já tá quase me levando. Daqui uns dias meu fôlego não funciona mais, eu não respiro mais e eu vou. E aí, se você for, meu amigo, eu quero saber se você vai ter um crédito lá com Deus. Se a sua lamparina tá acesa, se você tem o Espírito Santo, se nesse tempo aí que você viveu, sabe lá a idade que você vai ter quando ele te levar, se você dedicou seu tempo a Deus ou não, ou se você nem deu atenção a Deus, só quis viver nessa terra aqui, nesse mundo aqui passageiro, que tudo aqui vai passar, tudo passarão, né? A Bíblia fala, né? Passarão céus e terra, mas a minha palavra não há de passar. Então, a meditação de hoje aí, eu tô até em cima da minha gata que acabei de acordar, e eu sou assim, eu sou natural, eu sou autêntico, eu sou desse jeito aqui, ó, que vocês estão vendo aqui, ó. Mas se eu puder ajudar alguém aí do outro lado aí, tudo passa, gente. Aqui, ó, você vê, ó, eu tô com a barba branca, o cabelo tá caindo, o cabelo branco, tudo vai passando. As pessoas ficam olhando a aparência, porque eu tô envelhecendo, as pessoas estão querendo ficar jovem. Ô, meu filho, aceita que dói imenso, todo mundo fica velho, todo mundo vai ficar velho. Ó, essa barba branca, esse cabelo aqui, ó, cada dia que eu olho isso aqui, está provando para mim que cada dia que passa eu tô mais perto de eu ir embora. Que cada dia que passa, Deus está falando com você, rapaz, chega mais perto de mim, você já tá com a barba branca, você tá com o cabelo branco, daqui uns dias eu te levo você. Vão olhar para isso, ficam olhando, eu quero ser garotão. Não, saúde você tem que querer mesmo. Espírito de garoto e tal, tudo bem. Mas vamos ser sinceros, todo mundo, a idade chega para todo mundo, gente. Para com isso. Outro dia eu fui fazer uma live com a mulher lá, que eu tava fazendo Instagram lá, que eu faço, na minha moto lá andando. Aí eu fui falar, você quer, eu tô ao vivo aqui no Instagram, você quer falar sobre a sua loja? Mas eu não tô bem não, eu tô mal vestida, sei lá. O ser humano é tudo isso. Que ó, eu acabei de acordar aqui, ó, acabei todo arrebentado, a cara, nem lavei meu rosto, não, tô falando com vocês. Para disso, gente. Todo mundo só quer olhar a aparência. Para com esse negócio. Se aproxima mais de Deus. Para com esse negócio. Todo mundo fica velho, todo mundo fica doente. Nem todo dia se acorda bem, não. Para de ser hipócrita. As pessoas acham que todo mundo... Aí aparece aqui na câmera, aqui, todo mundo quer aparecer bem, bonitão. Para com isso. Nem tudo é isso, não. Seja mais autêntico com as coisas que você faz. Você entendeu? Porque eu não tô bem, tal. Você só quer vender a imagem que você tá bem pros outros aí, ó. Deixa de ser bobo, senhor. Nem todo dia a pessoa tá bem, não. Um dia você acorda ruim mesmo, doente. Seja mais autêntico com as suas coisas. Para com essa frescuragem. Tem que ficar fazendo filtro, fazer nada, não. Seja autêntico com as suas coisas. Então, pessoal, é isso aí que é a mensagem. E eu aí, daqui a pouco, agora eu vou encerrar essa live aí.
porque eu vou entrar com vocês aí no Instagram e no TikTok, que eu entro ao vivo. Vou fazer a leitura da palavra, acabei de acordar, estou conversando com vocês aí, e vou ler a mensagem. Ué, a não ser que vocês quiserem ficar aí. Vocês querem ficar aí? Se vocês quiserem ficar aí, ou eu já vou ler essa mensagem aqui, ó. Vou beber uma água, a minha esposa tá lá. Eu vou mostrar vocês aqui, ó. Eu mostro vocês. Aqui é uma bagunça danada. E eu não tô nem não. Minha esposa, que você não pode mostrar essa bagunça, não tô nem aí. Eu sempre fui autêntico. Aqui, ó, eu vou ler essa mensagem aqui, ó. Eu tô nessa mensagem aqui, ó. Tô na página 11, tá, gente? Eu tô aqui, ó. A videira verdadeira e a videira falsa. Eu vou ler essa aqui pra vocês hoje. Essa aqui é que eu leio de madrugada. Então eu vou mostrar vocês aqui, ó. Olha lá, ó. Tudo aqui, ó. Meu aqui, ó, pra ler pra vocês aí. Tudo de material de alimento pra nós alimentados de palavras de Deus, ó. Tudo aqui, ó. Tem aqui mensagem aqui, é doida. Essas aqui é que eu já li aqui pra vocês, ó. Tá escuro, né? Não dá pra ver não, né? Deixa eu mostrar aqui. Essa aqui, ó, são as que eu li pra vocês. Então, é porque eu tenho que eu vou ler a mensagem pra vocês agora. Então eu vou ler agora. E aí, deixa eu acender essa luz aqui. Meu negócio tudo é de Deus, gente. E aí, se eu puder ajudar alguém a isso, pegar esse negócio meu, pode falar que é fanatismo, o que seja. Eu não importo o que os outros falam, não. O que eu quero é tentar que a pessoa se atente para as coisas de Deus. Hoje, a palavra da Bíblia falou que as pessoas, ao passar do tempo, não iam querer nem escutar as coisas de Deus. Isso aí é profético. E é verdade. Mas eu sempre vou estar falando de Deus. Porque Deus é o ar que eu respiro, Deus é tudo para mim. Aí eu vou ligar aqui o outro, aqui o TikTok, já que eu fiquei com vocês, que eu ia fazer só isso. Mas eu já estou com vontade de fazer uma leitura. E aí eu gosto de fazer junto com vocês, aí eu divido com vocês. E eu tô com a vontade também, depois que eu fazer as leituras, eu vou ligar aqui o TikTok também. Vou ligar o TikTok aqui agora. Aí vai ficar ao vivo todos os dois. Que eu faço pros dois, tá, gente? Faço pro TikTok também. TikTok meu é Toninho Motoboy Express. Vou pegar uma água lá que nós vamos começar a leitura. Depois essa live aí, esse pedacinho eu mando pra eles. Esse pedaço aí depois eu mando pra eles. Uma boa tarde para todo mundo. Hoje é 6 de julho de 2025. Domingo, agora é 18h57. Estou ao vivo agora também no TikTok. Estou ao vivo no Instagram e agora ao vivo também no TikTok. Já conversei com o pessoal aqui do Instagram, contei para eles as coisas que me aconteceu, deixei a gasolina da minha moto acabar. Agora tá sendo engraçado, né? O pessoal aqui do Instagram tá comigo ao vivo, já tá sabendo a situação. Vocês do TikTok ainda não estão sabendo, não. Acabei de acordar agora. E vou ler a palavra de Deus. Vou ali pegar uma água ali, que eu vou precisar de uma água, a boca vai começar a ficar seca. E nós vamos fazer a palavra de Deus. Se alguém do TikTok quiser saber o que aconteceu, vai estar lá no Instagram, viu? Lá no Fits, lá no Instagram. O papo que eu já tive com o pessoal do Instagram aqui sobre deixar a minha gasolina acabar. Um momento para todo mundo aí que eu vou pegar a água ali, que eu vou começar a ler a mensagem aí. Aqui, peguei a água aqui, gente. Aqui, como é bom a gente ler mensagem, gente. Vocês não sabem.
As coisas que dá força pra gente nessa vida, nesse mundo maligno que a gente vive, que esse mundo é do maligno, é só as coisas de Deus, gente. Para você suportar o dia a dia, a dificuldade do dia a dia, gente, você tem que ter Deus. Com Deus já é difícil, imagine sem Deus. Eu fico com dó da pessoa que não busca a Deus, porque a luta dela é maior. Se a gente tem o Espírito Santo, se a gente tem Deus para nos ajudar, para enfrentar o nosso inimigo, que é o mundo, que é as coisas que o inimigo vem para cima da gente. Imagine se a pessoa não tem Deus para estar ajudando ela. Lutar sozinho é difícil demais, gente. Se você está lutando sozinho, não luta sozinho não, senhor. Pede a Deus para te ajudar. Vai com Deus, dá a mão a Deus. Luta sozinho não. Eu fico imaginando essas pessoas que gostam de viver sozinho, falam assim, não, eu quero ficar sozinho. Ô rapaz, você não sabia? Você não sabia que você ter alguém do seu lado te ajuda no momento, tem hora que a gente tá numa fraqueza, numa tristeza, ou doente, você ter um ombro amigo, não precisa, pode ser o bom é ser um companheiro, né? Uma esposa, o esposo, o bom é isso. Mas se você tiver um amigo para estar ali te ajudando, te encorajando, claro que você também não pode ser dependente de amigo, não. Primeira coisa que você tem que ter é Deus. Se não tiver Deus também não adianta nada. Você entendeu? Ninguém te levanta, não. Mas sabendo, que eu já falei com vocês aí do Instagram aí, ó, o pessoal do TikTok acabou de chegar agora, né? Sabendo que esse mundo foi feito para dar errado. Esse mundo, gente, foi feito para dar errado. Sabendo que foi feito para dar errado, por que você não tem um amigo, alguém que você pode, nos momentos difíceis, te dar uma força? No momento que você passar uns problemas aí, todo mundo uma hora vai ter problema. Não, é bom demais ter amigo, gente. A melhor coisa que tem é ter amigo. E outra coisa também, eu vou ler aqui, mas tem hora que eu gosto de conversar com vocês, vou ser sincero. Eu vou ler, tenha paciência comigo, mas eu gosto de conversar com vocês. Eu sou meio assim, mas eu gosto de conversar com vocês. Se eu pudesse, eu dava um abraço em cada um de vocês aí, do outro lado. Mas é uma forma que eu consigo chegar perto de vocês aí, ó. É através aí das lives que eu faço. Porque o que eu puder fazer, falar de Deus para vocês, eu vou falar. O que eu puder fazer para vocês amar mais o próximo, para tentar ajudar o próximo, para encorajar o próximo, para ir no caminho de Deus, eu vou fazer. E outra coisa, eu fico pensando, as pessoas, hoje em dia, elas não estão tendo mais tempo para conversar uma com a outra. Vocês já repararam isso? O ser humano hoje, mas isso é bíblico também, tá, gente? Não vamos ficar assustados, não, que isso aí é profético, isso vai acontecer mesmo. As pessoas hoje só dão um oi no WhatsApp, mal falam com o outro. Aquele tempo antigo que eu gostava é aquele de você dar um abraço no seu amigo, conversar, dar aquele aperto de mão assim, tá cara a cara com a pessoa. Não tá, isso não tá se perdendo, tá tendo isso mais não. A tecnologia é boa? Claro que é. Mas através da tecnologia, o pessoal hoje não tem tempo um pro outro não, cara. O pessoal trabalha online, o pessoal faz negócio lá, sei lá como é que é, virtual. Você tá num negócio virtual, mas presencial mesmo, você não tá não, véio. Entendeu? Então a pessoa hoje não tem tempo, a verdade é essa. E era pra ter, né? Engraçado, né? Eu fico pensando, era pra ter tempo. Sabe por que era pra ter tempo? Antigamente não tinha nem carro direito. Quem tinha carro era considerado rico. Hoje todo mundo tem carro. E eu não tenho, não, porque eu ainda sou pobre, não tenho carro não. Eu só tenho motocicleta. Mas era considerado, quem tinha carro era considerado rico. Quem tinha telefone era considerado rico, né? Tinha aquele tempo do catálogo. A pessoa, um telefone numa época, eu acho que era 3.000 numa época, rapaz. Depois ficou baratinho. Todo pobre tem telefone em casa. Hoje é celular, nem pobre usa mais telefone em casa. Mas eu falo na época que era o telefone. Então, naquele tempo ali, você jogava bola na rua, as ruas eram terrão, você brincava com o seu colega ali e tal, você tinha tempo. Hoje as ruas já estão um pouco melhorzinhas, asfaltadas. Hoje você tem seu celular, mas você não tem tempo para brincar com seu amigo, não.
para fazer as coisas, nem ele, nem você, porque cada um, o custo de vida ficou caríssimo, as pessoas adquiriram mais coisa, mas tudo ficou mais caro, o custo de vida. Hoje você tem que correr atrás do tempo, você tem que ter 2, 3 serviços, e você não tem tempo. E se você não tem tempo para conversar com seu amigo, ir na casa do seu parente, da sua mãe, sei lá do que, quer dizer que seu tempo foi roubado. O seu tempo foi roubado. Quem roubou seu tempo, meu amigo? O inimigo roubou seu tempo. Você não sabia disso, não? Se você não tem tempo para você conversar com seu amigo, se você não tem tempo para ir na igreja, se você não tem tempo para buscar a Deus, quem roubou seu tempo foi o inimigo. A própria palavra fala, se eu não abreviar esse tempo, ninguém vai escapar, não. Deus abreviou o tempo. Mas o inimigo também abreviou seu tempo. Você não tem tempo para conversar com seu amigo, ou você não tem tempo para descansar, para falar, não, hoje eu vou tirar um dia para dar atenção pro meu pai, para minha mãe, sei lá para quem, porque se amanhã acontecer alguma coisa, eu dei tempo para ele. Não, você fica nessa corredeira sua aí, 2, 3 serviços, estudando para isso, para quê, e se bobear, você nem conversa com Deus. Não conversa com Deus na hora que você levanta, não conversa com Deus na hora que você deita, não agradece a Deus pelo alimento que você tem em casa, pelo que você tem, pelo que você ainda não adquiriu, porque todo mundo só quer adquirir coisas e ficar só consumista, é aquele tão de montoeira lá, tem coisa que a pessoa nem usa, só consumindo, é o tempo só de consumir as coisas. Mas eu quero conversar com você, é o seguinte, isso é o tempo. O que você está fazendo no seu tempo? Você está arrumando tempo para agradar a Deus? Para buscar as coisas mais de Deus? Academia é bom, fazer exercício é bom. Essas pessoas que são viciadas em academia aí, ó, assim, eu concordo com elas. A pessoa tem que fazer exercício mesmo, tem que negociar e tudo com cautela, né? Sim, mas tem pessoas que qualquer coisa, quando ela é em excesso, ela vira vício. E tem muitas pessoas aí que faz coisas que é boa para a saúde, sim. Academia, mas os caras fazem de segunda a segunda. Você tem tempo para Deus, ou seu atleta aí de forma aí que só fica aí, ó, fazendo? Sabe por que eu tô falando isso? Porque eu tenho uma mulher, eu vou contar para vocês uma história, e eu fiz uma live contando para vocês que eu já morei na creche. E aí, ela era como se fosse a supervisora lá da creche. E ela trabalha até hoje, ela trabalha numa escola aqui perto de casa. Ela sempre foi trabalhadora. Ela aposentou em uma e arrumou em outra, e ela trabalha até hoje. Mas ela tem um hobby, ela gosta de caminhar, fazer caminhada, andar, e realmente isso é maravilhoso. Ela tá bem, faz os exercícios dela e tal, e ela faz. Aí, eu encontrei ela, né? Ela chama Vera. Eu falei, Vera, eu tava lembrando quando você era coordenadora lá da creche, era você e a Marli que tá lá. E ela me deu umas aulas lá, gente, vocês precisam de ver. Ela me deu umas aulas lá, nas coisas lá que eu queria falar. Eu falei, não, que eu queria contar minha história lá, quando eu fiquei na creche e tal, aqueles momentos lá, me ajudou demais, aquela creche foi uma mãe pra mim e tal. Naquele tempo lá a gente passava dificuldade, era de segunda a sábado. Aí ela me falou coisas lá que eu nem estava lembrando, sabe, gente? De que eles ainda tentavam ajudar as famílias que não tinham condição. Lá era só de segunda a sexta, mas tinha vezes que eles tentavam no final do ano arrumar uma cesta para as pessoas. Ela falou tanta coisa lá que eu nem sabia. Eu sei que ela me deu uma aula, gente, e eu fiquei maravilhado com o conhecimento que você viu que a pessoa tem. E você sabe disso. Você vai e você fala, não, pessoa, que maravilha, né? Mas tem pessoa que tem conhecimento, ela não quer dividir com a outra, não. É isso que eu acho engraçado. Se você tem o conhecimento, porque você não pode dividir com o próximo. Aí eu falei, ô Vera, eu tava com uma vontade enorme, senhor, de fazer uma live lá na Marli. E eu já marquei com a Marli lá, tal dia.
e tal. Aí eu falei o horário, né? Porque a Marli falou só, é tal dia, tal horário. E a Marli já tinha marcado comigo, gente, eu não podia falhar, não. Senão ela podia escapar. Eu falei, não, mas ela marcou tal dia. Ela falou, mas nesse horário, ela marcou comigo 8 horas da manhã, gente. Vou contar pra vocês o caso que aconteceu, só pra vocês entenderem. Aí ela marcou comigo 8 horas da manhã. 7h30 eu já tava pronto pra mim ir lá, que eu queria fazer essa live. Então a live já tá solta aí. Tá no TikTok, tá no Instagram, eu já fiz uma live lá na creche. Só que se ela fosse lá, a live ia ficar mais rica, tá? Só que aí ela não foi. Aí eu chamei um outro colega meu que morou na creche também. Eu falei assim, ele chama Roberto. Eu falei assim, Roberto, como você já morou na creche, então tem gente lá da creche lá que eu não lembro muito não, mas você morou, você podia fazer essa live comigo lá, que ia ficar bom demais. Você ia falar lá e eu ia relembrar algumas coisas quando você morou lá. E pensei na Vera também, Vera, já que você ficou aí, eu sei que começou tudo, se tal, mas gente, ninguém quer dividir o tempo dele com o outro não, vocês já repararam isso? Ninguém quer dividir seu tempo com o outro, não. O ser humano tá muito egoísta. Ele só quer o tempo dele. O outro, ó, você não perde um tempo pra você ir lá na casa do seu parente, não. Do seu amigo, colocar uma palavra em dia, né? De dar um abraço nele, deixa de ser egoísta, tira um tempo aí. Não fica só, claro, aí eu vou voltar ao assunto para vocês de novo. Fazer academia, fazer exercício, tudo é importante, mas tira em vez com outro tempo, para você ficar, tá com alguém, só jogar uma conversa fora. Claro que não é fazer coisa errada não, tá, gente? É só, tô falando assim, faz bem processo. Nós, seres humanos, nós não foi feito para ficar sozinho, não. Por que as pessoas hoje estão todas deprimidas aí? Tudo com depressão, tudo com essa doença do inferno aí, que as pessoas aí não têm autocontrole. Claro, as pessoas querem ser auto-independente. Rapaz, seja sincero, como é bom você estar batendo um papo pessoalmente com uma pessoa verdadeira mesmo, sabe? Dar um abraço nela, né? Conversar pessoalmente. Para com essa bobeira aí, fica trancado no quarto aí, não pode nem abrir a porta do seu quarto, você quer ficar sozinho. Isso não é de Deus, não. A pessoa que fica só sozinha no quarto, tem alguma coisa errada com ela, tá? Tem alguma coisa errada, né? Deus não tá ali, não. Você foi feito é pra estar com os povos mesmo. Senão Deus não tinha feito Eva para Adão, não. Deus viu que Adão estava triste. Essas pessoas ficam querendo ficar sozinho. Ah, eu gosto é de ficar sozinho, ter a minha liberdade. Que liberdade o quê, meu amigo? Aprende a dividir, tem hora. Mesmo que a pessoa lá, cada um tem seu defeito, atolera ela atolera vocês e vão pra cima disso, Para com essa bobeira sua de querer ser auto-independente, para com isso, Mas aí vamos voltar ao assunto. Aí, rapaz, eu falei com a Vera e tal, aí eu fiz a live lá, gente, eu achei engraçado. E aí eu fiz a live lá, né, ela encerrei e tal, né. Aí encerrei a live, eu tive que fazer o seguinte, liguei meu aplicativo da Uber. Vocês acreditam que na hora que eu liguei meu aplicativo da Uber, eu não sei para onde que eu tava indo, tava descendo a Olinto Meirelles? Sabe quem que tava descendo, fazendo a caminhadinha dela? A Vera, a mulher que eu queria que fosse lá participar da minha live, que me deu uma aula de conhecimento. Ela falou que ela não podia ir, que ela tinha os compromissos dela, que no caso ela negócio da escola, mas ela estava na caminhada dela. Você acha que ela quis perder aquele tempo daquela caminhada dela para participar da minha live, que também é coisa aquela negócio? Ela não quis, não. Ela quis continuar lá naquela caminhadinha dela. E ela, como ela é viciada nisso, você acha que um dia fazia diferença para ela? Não podia faltar um dia ou depois continuar essa caminhada dela, não? Ela não quis dividir o tempo dela, não, gente. Então ela fez a caminhadinha, eu fiz a minha live, né? Falei o horário, tudo para ela. Não era obrigada aí, não. Só tô contando para vocês. Ela não era obrigada aí, não. Ninguém é obrigado a fazer nada. Só que eu tô falando assim, não, ela ia contribuir demais da conta. É o conhecimento que a pessoa tem, sabe? Ela não, meu filho, ela quis continuar na caminhadinha dela. Ela não quis sair da rotina dela, pra você ver. É isso que eu tô te falando. É bom? É bom. Mas será se ela, vamos supor, um dia que ela tá na caminhada, se não é bom ela parar,
para visitar uma pessoa tão querida lá de trás, que ela teve um vínculo com ela, alguma coisa. Pode ser que ela faz isso com a família dela ou não, a gente não sabe, né? Mas eu tô te dando um exemplo que ela não quis tirar o tempo dela da caminhada para participar lá da live. Então é isso que eu tô querendo com vocês. Pensa nisso aí. Então pronto. Já conversei demais. Vamos para a palavra de Deus. Vamos lá então. Vamos começar então aqui, ó. Grandes princípios evangélicos. Tudo bem, mas você ainda pode estar errado. Você pode ser tão fundamentalista e ortodoxo e estar a caminho do inferno. Se você não crê, ouça a palavra por um momento. Aqui vinha eles subindo em sua jornada e encontraram seu irmão. Então eles viram uma mensagem. Podemos passar pela sua terra. Ele disse, absolutamente, não deixaremos esse bando de fantásticos passar por aqui. Lá estavam eles. Bem, vejam, Moabe estava totalmente organizado, uma grande nação, com todos esses príncipes e todas essas pessoas diferentes, e Balaque e todos os seus grandes reis e tudo mais. Mas Israel era uma nação interdenominacional. Era apenas um pequeno grupo de tendas espalhadas, viajando sob a direção do Espírito de Deus. Mas Moabe estava todo organizado, uma das maiores nações da terra. E ele disse, não deixaremos esse bando de santos roladores passar por aqui. De jeito nenhum. Olhe as coisas que eles estão fazendo. Você diz, santos roladores, irmão Brana, sim, Senhor, eu acredito que eles eram absolutamente. Quantos eles saíram do Egito e cruzaram o Mar Vermelho, e eles tiveram milagres e coisas além diante deles. E quando Deus fez chover os ventos dos céus e abriram o Mar Vermelho, e eles passaram em terra seca, e os egípcios tentaram fazer isso, incircunciosos, tentando zombar do Espírito de Deus. Eles foram todos afogados. Miriam entrou no Egito, pegou um tamborim e desceu à margem, batendo o pandeiro. Todas as filhas de Israel a seguiram, batendo tamborim e dançando. E Moisés levantou a mão e cantou no Espírito. Se isso não é uma reunião de santos, eu nunca vi uma em minha vida. Isso mesmo, eles certamente estavam descendo pelas margens, regozijando-se com sinais e maravilhas entre si. Quanto tinha sede, Deus lhe dava água da rocha. Quando sentiam fome, Deus fazia chover maná do céu. E quando receberam esse maná, comeram e disseram, tem gosto de mel. Você sabe, aquele maná era um tipo do Espírito Santo. É isso mesmo. Logo após cada crente ter atrasado o Mar Vermelho, que representa o sangue, como eu disse na noite passada, ele era na comunhão pelo Espírito Santo. Observe, assim, que cruzarem o Mar Vermelho, enquanto estavam em uma jornada, Deus fez cair maná
até que a jornada determinasse um tipo do Espírito Santo. Quando eles saíram do judaísmo e receberam o Espírito Santo, no dia de Pentecoste, o Espírito Santo desceu sobre aqueles apóstolos e, desde então, continua caindo até que esta era acabe, até que esse dia acabe. Isso é verdade. Quero que vocês observem, não logo que a chuva de maná começou a cair, ele disse a Arão: vá e pegue vários homens grandes, cheios, e coloque-os de volta no lugar santíssimo, para que cada geração que descer esta geração, cada geração que vier depois dessa, cada vez que um homem se tornar um sacerdote, ele poderá entrar no lugar santíssimo e tomar um bocado do maná original que caiu no início. Que quadro lindo é aquele do dia de Pentecoste. Quanto nosso maná espiritual, ali era o maná natural, o maná espiritual que sustentava a igreja ali é que fornecia todas essas vitaminas espirituais para deixar, para viver. Depois, bem, no dia de Pentecostes, o Espírito Santo desceu. Eles saíram do lado de fora, cambaleando e agindo como um bando de homens e mulheres bêbados. Sim, e Pedro disse: isto... Pera aí, gente. Ô, Branco, eu esqueci de pegar a lixeirinha, porque eu cuspo aqui até agora. Eu esqueci de pegar a lixeira. Cambaleando. Isso é aquilo que foi falado pelo profeta Josué. Isto é aquilo. Irmão, se isso não for aquilo, eu serei como isto, eu seguirei com isso até que aquilo chegue. Eu certamente gosto disso, de qualquer forma, e esperando por isso. E quando eles saíram do lado de fora, o poder de Deus estava se movendo sobre eles. E Pedro, todos eles disseram: varões e irmãos, o que podemos fazer para ter essas mesmas coisas? Pedro disse: arrependei-vos, cada um de vós, e seres batizados em nome de Jesus Cristo, para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Porque a promessa vos diz a respeito, e a vós, e a vossos filhos, e aos que estão longe, e a tantos quantos o Senhor nosso Deus os chamou. Não algo que se pareça com isso, não seremos algo que o imita, mas não um bocado, mas o coração cheio do batismo original do Espírito Santo, que caiu no dia de Pentecostes, com os mesmos sinais, as mesmas maravilhas, as mesmas obras. Quanto homens e mulheres estão prontos para entregar suas vidas, isso tem gosto de mel na rocha, sabe? Davi falou muito sobre mel na rocha. Ele era um pastor. Ele costumava carregar um alforje
ao seu redor, ao seu lado. Os pastores faziam isto, e cada vez que suas ovelhas doentes começaram a se bater, o pastor pegava um pouco de mel, desce ao forge e o colocava na rocha, e a ovelha subia e começava a lamber o mel na rocha. Enquanto elas lambiam o mel, ora, elas ingeriam um pouco do calcário, e o calcário curva as ovelhas doentes, cura as ovelhas doentes. Ó, que quadro! Ouça, irmão, eu tenho um alforje cheio de mel esta noite e vou colocá-lo na rocha, certo? Cristo, Jesus, não em alguma igreja, mas em Cristo, seu devido lugar. E vocês, ovelhas doentes, comecem a lamber rapidamente. A primeira coisa, sabe, vocês receberão um pouco do calcário e isso vai curar sua doença e você descobrirá que há poder no Espírito Santo. Para levar homens e mulheres de uma vida de pecado ou de uma vida de doença para a saúde. Comece a lamber, comece que estão em uma maca, vocês doentes que estão em cadeiras, vocês que estão cegos, vocês que são surdos e mudos, e vejam se não há poderes de cura no Espírito Santo que podem mudar a vida de um homem e fazê-lo uma nova criatura. Certamente que sim, fará você passar da morte para a vida. Eu posso ver Israel enquanto eles viajam. Lá estava eles. É verdade. Você já ouviu dizer? Sobre a igreja, eles disseram, olhe lá para Israel. Balaque disse, ora, vão e trancam-me, Balaque, e disse, quando Balaão vier aqui, eles tinham um velho pregador fundamentalista ali, meio apostata. Então eles disseram, tragam-o aqui, e ele o amaldiçoará essas pessoas por mim. Então eles foram e pegaram esse velho profeta. E ele chegou lá e pensou, bem, deixe-me dar uma olhada nisso. Agora eu sei que eles fizeram de tudo. Eu sei que eles viviam com as esposas um do outro. Eles fizeram todo o mal imaginável. Então, um Deus santo amaldiçoará esse povo. E assim ele foi lá com essa intenção de amaldiçoar esse povo por causa dessa grande nação. Porque eles conseguiram uma igreja melhor e recebia um salário melhor com isso. Ora, ele estava enchendo seus bolsos, certamente. Ele disse, subirei e farei isso. E no caminho, Deus fez uma velha mula falar em línguas com ele e disse-lhe para voltar para onde ele pertencia, e ele não tinha bom senso suficiente para entender isso. É verdade, amém? E aí vocês dizem que ela não fala em línguas. Ela falou com uma voz humana. As mulas não falam com a voz humana, mas ela certamente falou.
ela certamente fez isso. Eu senti isso chegando. Alguém disse que aquela mula não falou em línguas, mas falou sim. Certamente ela falou. Você já? Uma mula não falaria com ele na língua dele. Ele não entenderia isso. Vê, mas ele entendeu isso. Observe, e ela estava, eles, e quando ele desceu lá, ele se afastou e olhou para Israel. E veja que hipócrita. O rei o levou ao redor e disse: agora, olhe, cheguei bem aqui. E mostrou apenas a parte de trás, a pior parte de Israel. Agora, observe esta videira. Agora, aqui está, videira tentando amaldiçoar esta videira. Agora, observe, ele disse que eles mostraram a parte mais externa. É assim que o diabo faz com o povo de Deus. Eles não dizem nada. Nada dizem. Eu darei $1000 para qualquer um que puder me mostrar que alguém foi curado. Tragam-o aqui. Eu desafio um deles uma vez. Ele disse: deixe-me cortar o braço de uma garotinha e vocês ficam ali e a cura. Então eu acreditarei que vocês é um curador. Eu disse: vocês precisam de cura mais do que qualquer uma outra coisa. Conheço e é uma cura na cabeça. Eu disse: há algo errado com vocês. Isso mesmo. E agora, veja, eles mostraram os extremos, disseram: bem, eu conheço alguém, porque oraram e não ficou curado. Certamente também sei que muitos ouviram a pregação e não foram salvos. Isso é exatamente verdade. Veja, mas eles mostraram as partes mais extremas, ao lado pior. É assim que o diabo age. E observe como isso acontece. Levantou-o para lá e mostrou as partes de trás disso. Então, observe, quando ele disse que reuniu tudo, agora aqui está a cena. Observe isso, irmãos. Preste atenção. Essa videira aqui e essa videira ali, esta é a de Abel brotando, e esta é a de Caim brotando. Caim era religioso, essa também é religiosa. Caim era fundamentalista, e eles eram fundamentalista, mas Abel tinha o caminho certo, por retenção, por sinais e maravilhas. Deus sempre confirmou e sempre confirmará sua igreja e seu povo por meio de sinais e maravilhas. Cite-me qualquer monte da história que um avivamento tenha acontecido sem que sinais e maravilhas o seguissem. O que está acontecendo hoje, meus irmãos, é o seguinte: estamos nos acomodados, estamos nos rendendo a teologias mentais, estamos nos limitando a uma fé intelectual, quando deveríamos orar até que Deus se mova na congregação e comece a agir em nosso favor. Quando desembarquei na Índia, os homens indianos todos me receberam lá e disseram: agora veja, irmão Brana, no que diz a respeito à teologia.
Vocês não têm nada na América que entendam esse livro. Isso é verdade, pois esse é o livro oriental, não é um livro ocidental. Tem uma perspectiva completamente diferente. Diz: nós conhecemos a Bíblia, nós a tínhamos antes mesmo de vocês seres uma nação, centenas de anos antes. E onde ele pregou, isso mesmo, disse: nós sabemos mais sobre Bíblia do que todos os seus professores juntos sabem. Mas o que queremos saber, o que estamos nos perguntando é: podemos encontrar um homem com fé suficiente para manifestá-la? Isso é o que queremos saber. Queremos ver a Bíblia manifestar a vida novamente. Se você puder fazer isso, terá nossa mão direita de companheirismo. Eu disse: Jesus Cristo ressuscitou dos mortos e Ele é a mesma ontem, hoje e para sempre. Amém? Isso é verdade. Agora, havia Moabe se estabelecendo ali. Mas veja, a primeira coisa que Moabe fez, note, ele foi buscar todos os seus indignatários, todos os bens, os conselheiros, e todos eles lá, e todos os bispos, e os reverentíssimos, e os reverendos honorários, e os PhD, e os BBBD, ou qualquer título que quisesse dar. Levou todos eles para lá e pensou: apresentáramos a Deus nós dignatários? Veja, o mesmo velho espírito do diabo. Vê? Bem, eles eram fundamentalistas, disseram: agora vamos ver. Eles construíram 7 altares no monte, 7 altares. Isso é exatamente o que Deus havia requerido. Mataram 7 bois, um sacrifício puro, como Deus exigia. Observe, e mataram 7 carneiros, simbolizando a vida do Filho de Deus. Fundamentalistas. Aqui no vale, ele também tinha 7 altares e 7 carneiros, 7 grupos, era da fundamental. Quando aquele grupo, se Deus existe apenas doutrina fundamental, então por que ele aceitou esse e recusou aquele? E todos os seus indignatários ficaram por perto, levantaram suas mãos e glorificaram a Deus. Enquanto o profeta saiu para profetizar, esse Deus requer apenas o ensino fundamental, ele é organizado. Ele é obrigado a honrar esse grupo, porque há 7 bois, 7 altares, 7 carneiros, falando da vida do Senhor. Tão fundamental em todos os sentidos quanto esta igreja era. Vê, mas qual era a diferença? Qual era a diferença? Eles tinham apenas a letra, tinham apenas a palavra, e essas pessoas tinham sinais e maravilhas. Seguindo-as, eles tinham uma rocha ferida de onde podiam beber. Eles tinham uma serpente de bronze para curar. Eles tinham sinais e maravilhas. Ainda, indo adiante deles, realizando sinais, eles tinham uma coluna de fogo pairando sobre eles. Eu sei que eles fizeram todas
essas coisas erradas, mas eles, por Balaque, se esqueceu de olhar e ver que havia uma rocha ferida diante deles. Havia uma expiação feita e Deus o estava vindicando com sinais e maravilhas. Ele estava dizendo: esse é o meu povo. Agora, se ensinar a Bíblia, se as ações fundamentalistas é tudo o que Deus requer, ele está obrigado com qualquer um que faça isso. Mas vocês são chamados por eleição. Meus irmãos, Deus conhece sua igreja, vindica sua igreja como sinais e maravilhas. Observe como isso continua. Aqui vem Jesus, aqui vem os fariseus não fundamentais. Quantos poderiam ser? A mesma videira que saiu de Gênesis para o meio de Caim, e a outra por meio dos filhos de Israel. Tudo começou em Gênesis, tudo em Gênesis, tudo. Quero dizer, até o Novo Testamento. Aqui estão os fariseus, tão fundamentais quanto poderiam ser na doutrina. Eles acreditavam em Jeová. Ofereciam seu sacrifício aqui em Jesus. Absolutamente um crente. E fundamental também, mas Deus o vindicou com sinais e maravilhas. Isso mesmo, Deus provou que esta era sua igreja, pois Jesus saiu pregando, curando os enfermos, tendo visões e profetizando, e esses outros se tornaram frios e rígidos, fundamentais em sua igreja. Ali estão as duas videiras. Observe como elas vão crescendo. Olhe para São Paulo. Quando ele teve uma visão dos últimos dias, ele disse: sabe disto, que nos últimos dias virão tempos trabalhosos, os homens serão obstinados, orgulhosos, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus, irreconciliáveis, caluniadores, incontinuamente e desprezadores, todos bons te chamam de santo rolador, ou qualquer coisa que seja, tendo aparência da piedade. Paulo, olhando atrás do Espírito para esta era, tentando a aparência de piedade, mas negando o seu poder, deste afasta-te. Aí está fundamental da doutrina, mais importante do poder. Eles negam a existência da cura divina. Eles, na doutrina, mais importam do poder. Eles negam a eficácia da cura divina. Eles negam o poder do dom, tendo a aparência da piedade, mas negando o seu poder. Desses te afasta-te. Amém? Estamos vivendo no dia. Há algum tempo eu estava lá no Canadá, cavalgando. Eu tinha acabado de chegar na África com o irmão Tommy e outros. Vim de lá e estava muito cansado. Então o irmão Bacter e eu fomos para o norte do Canadá. Estávamos indo caçar. Eu estava cavalgando atrás de um velho urso parado naquele dia e me deparei com um velho animal. Apenas olhei para ele e o deixei ir. E vocês sabem o que eu gosto de caçar. Eu, bem, observei o velho
camarada e continuei descendo nesta outra colina. Ela fica bem lá atrás, onde eu estava, cerca de 250 milhas atrás, 402 km, com 20 de um cavalo. E bem longe fica a 700 milhas, 11,26 km, de uma estrada asfaltada. Então, estávamos bem longe, na natureza selvagem, apenas para ficarmos sozinhos. E eu observei aquele velho urso pardo. Eu o segui e observei o atardo total. Quando começou a chover um pouco, eu meio que me virei. Como fui criado na floresta, pensei, vou passar. Como sair daqui? Continuei andando, porque não havia caminhos ou nada para seguir. Então tive que seguir uma direção geral. Ficou escuro para mim. Então pensei, bem, graças a Deus não está chovendo muito, então eu posso deitar em algum lugar e dormir o resto da noite. Então continuei por um pequeno trecho e depois de um tempo a lua começou a sair e brilhar. Pensei, que bonito, vou continuar cavalgando. Talvez chegue ao topo de uma dessas montanhas aqui e saberei onde estou. Então fui subindo e eu me deparei com uma cena que sempre me incomodou. E eu fui uma experiência curiosa. Enquanto cavalgava, passei por uma área queimada, onde muitas árvores antigas tinham sido queimadas anos atrás, provavelmente por alguns incêndios florestal, como o sol esquenta e queima tiras como essas. Acende um fogo e todos os pinheiros, grandes árvores, altas balançando, estavam todas queimadas. Apenas um grande monte de árvores estranguiçadas e a lua brilhando sobre elas. Apareça um cemitério com todas aquelas grandes lápidas brancas. Bem, de uma forma ou outra, o Espírito Santo apareceu e disse, pare um minuto. Eu parei. Meu velho cavalo estava ficando cansado. De qualquer forma, eu o prendi em volta de uma velho galho ali. Subi em um tronco e olhei ao redor. Eu disse, bem, Deus, eu não sei porque estou aqui em cima, mas tu me trouxesse por alguma razão. Eu apenas continuei observando, ouvi o vento chegando, soprando contra aquelas velhas árvores. Elas gemiam, dizendo, pensei, puxa, que lugar, bem longe da terra, esse velho lugar, branqueado, queimando e morto. Eu disse, que lugar, parece um cemitério. E eu escutei aquele pensei, bem, para que o Senhor me quer aqui? E naquele exato momento, o Espírito Santo falou comigo e me deu esta escritura. O que ficou da largata, o gafanhoto o comeu. E o que ficou do gafanhoto, a langosta o comeu. E o que ficou
do logusto, da largusta, o pulgão o comeu. Pensei, sim, me ocorreu que uma vez foi uma grande árvore verde, mas o fogo queimou toda a vida dela. Vê, pensei, é verdade. O que os batistas dizem, os metodistas comeram. O que os metodistas disseram, os presbiterianos comeram. O que os presbiterianos deixaram, os pentecostais o comeram. Pensei, meu Deus, está tudo arrasado. Pensei, bem, o que há de errado com essas árvores velhas? Elas são muito rígidas. Por que elas não se dobraram com esse vento? E o vento soprando. E elas faziam apenas gemendo. E eu pensei, bem, visão assustadora. Pensei, sim, isso me lembra dessas igrejas antigas e enormes, com torres altas em vários lugares, tão mortas quanto poderiam estar. Elas podem dizer que uma vez foram uma igreja. Eu posso me refrescar aos nossos fundadores que tiveram lá atrás, mas o que vocês têm agora é isso que eu quero saber. Vou parar por aqui e vou meditar com vocês. Olha aqui pra vocês verem, gente. Deus levou ele para um lugar parecendo um cemitério, com as árvores grande, fundamentalista, forte, e ele olhou, o vento vinha sobre aquelas árvores, e ele comparou com as igrejas de hoje. As igrejas de hoje, a batista, a metodista, a presbiteriano, e ele disse que no começo, quando foi fundamentada as igrejas, todas elas tinham homens de Deus, realmente homens que tinham princípio. Mas no depassar do tempo, as igrejas ficaram mortas, frias, pareceram um cemitério. Porque as igrejas só queriam o quê? Membros, só queria ser mais bonita que a outra, só queria ser maiores que a outra. Isso é o que ele está falando aqui. Agora vamos ver a continuidade do que ele vai falar. Qual é o problema? O que soprou de um, o outro comeu. Está tudo cortado. Bem, eu olhei aqui na Escritura e ele disse, mas eu restaurarei, diz o Senhor, que a palavra poderosa é essa. O vento começou a soprar. Pensei, de que adianta enviar o vento se elas vão agir assim? Olhei para baixo e lá havia uma pequena vegetação rasteira, chamando pelo mundo hoje de ervas daninhas, algo assim, mas elas eram verdes e flexíveis. Toda vez que o vento as agia, elas balançavam para frente e para trás e se divertiam o máximo para poder. Eu disse, louvado seja Deus, eu restaurarei, diz o Senhor, embora elas sejam sopradas pelo vento. Eu disse, veio do céu um som como de um vento forte e impetuoso, chamado Espírito Santo. E tudo o que aquelas grandes e antigas igrejas formais podiam fazer era gritar. E os dias de milagres já passaram. Não há tal coisa como cura divina. É do diabo. Não acredite. Não vai até lá. Mas Deus sempre tem um broto
que cresce em igreja, eu restaurarei, diz o Senhor. Toda a sua igreja antiga, glória, retornará, e ela novamente, toda aquela era no começo, ela se tornará novamente. Eu pensei, para que Deus envia o vento final para sacudir aquelas árvores? Toda vez que a árvore é sacudida, ela afrouxa as raízes e faz com que ela se aprofunde mais e mais. Toda vez que o Espírito Santo desce sobre a igreja em um revivamento, à moda antiga, ele sacode as raízes, assim para que elas possam enraizar e se afirmar, prontas para as tempestades e provações que vêm sobre a terra. Aleluia! Eu restaurarei, diz o Senhor, todos aqueles dias anteriores e tudo o que fores devorado. Um tiro ou batismo, e outro tiro alegria, e outro tiro o Espírito Santo, e outro tiro a cura, e outro tiro os dons, e de repente você percebe que não resta nada mais do que uma grande e velha arbusto, mortos e estranguiçado ali, mas aqui embaixo, em algum lugar, a vida reservada por Deus está surgindo. De qualquer maneira, a igreja, enquanto houver uma árvore, uma terra aqui, Deus terá uma igreja que o representará. Eu restaurarei, diz o Senhor, toda a glória dos dias passados. Eu restaurarei o que a locusta deixou. Eu restaurarei a cura. Eu restaurarei o Espírito Santo. Eu restaurarei a alegria. Eu restaurarei tudo o que a primeira igreja tinha. Eu restaurarei novamente os últimos dias. E nós estamos vivendo no tempo em que isso está acontecendo. Irmãos, saia disso e venha para cá o mais rápido que puder. Amém. Eu restaurarei, diz o Senhor. Amém. Irmão, sinto-me bem o suficiente para pregar agora. Quase, vou lhe dizer, sinto-me realmente bem. Então Deus abençoe vocês aí, no nome do Senhor Jesus Cristo. Vou terminar a live. 1 hora de live aqui no TikTok com vocês aí foi mais. Mas o prometido de 1 hora foi feita. O TikTok já encerrou aqui. Então Deus abençoe vocês. 1 hora de leitura. Que essa leitura possa estar ajudando algumas pessoas aí, né? E Deus abençoe. Eu vou encerrar a live. No nome do Senhor Jesus Cristo. E de madrugada, gente, lá para 5h30 da manhã, eu oro e leio Escritura. Quem quiser acompanhar, seja bem-vindo. Deus abençoe vocês no nome do Senhor Jesus Cristo. Vou desligar.